Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Brasileiro ex-piloto de Fórmula 1 é preso por agressão em corrida de kart no Texas. Brasileira denuncia assédio sexual em banheiro de estação de metrô no Canadá. Líderes mundiais, incluindo o Brasil, emitem nota de apoio ao presidente do FED por acusação criminal. FDA perde prazo para banir produtos que podem provocar câncer, usados em tratamentos como Brazilian Blowout. Clima de Copa do Mundo. Grandes potências do futebol internacional vão se encontrar nos Estados Unidos para amistosos. Entre eles está o Brasil. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 foi preso no Texas após agredir um homem durante uma corrida de kart. Antônio Piazzonia foi liberado após pagar fiança. Os detalhes na reportagem de Eliseu Caetano. As imagens gravadas por uma câmera de celular mostram o momento exato da agressão. Um homem aponta o dedo e discute com uma criança na pista de kart. A cena irrita o brasileiro, que chega por trás, dá um golpe de karatê, seguido por um soco no rosto do indivíduo. Com a confusão, a corrida foi interrompida e a polícia acionada. O agressor foi identificado como Antônio Piazzonia, de 45 anos, ex-piloto da Fórmula 1 dos anos 2000. O brasileiro disse que o homem discutia com seu filho e, por isso, ele reagiu. O ex-piloto foi detido e fichado em uma delegacia de Montgomery. Antônio Piazzonia teve que pagar uma fiança de $750 para ser solto. Ele vai responder por agressão física. Além do processo criminal, o brasileiro também pode ser punido no esporte, com suspensão ou proibição de participar de competições. Procurado, o piloto não se manifestou. Nas redes sociais, Piazzonia reconheceu o seu erro e pediu desculpas pela violência. Brasileira denuncia assédio em metrô de Toronto, no Canadá, e caso vira alvo de polícia. A reportagem é da Carla Marinho. Na rede social, Priscila Costa, de 36 anos, relatou o susto ao descobrir um homem a espiando no banheiro. Eu senti uma presença. Quando eu olho para cima, tinha um homem no banheiro feminino, no banheiro ao lado do meu, e ele estava em cima da privada, me olhando de cima. Eu não sei quanto tempo ele estava ali, foi tudo muito rápido. A pernambucana, que mora no Canadá há 6 anos, disse que o homem estava na cabine ao lado quando foi flagrado olhando por cima da porta. A brasileira quis sair correndo do banheiro, mas disse que o agressor ainda tentou empurrá-la de volta. Só depois de muito esforço, ela conseguiu sair e pedir ajuda na estação Kipling, uma das mais movimentadas de Toronto. A polícia foi acionada, mas o suspeito fugiu. O caso está sendo investigado como assédio sexual. Um estudo realizado com usuários do sistema de transporte público de Toronto mostrou que essas situações são mais comuns do que se imagina. 86% das pessoas disseram que já experimentaram algum tipo de agressão sexual nos metrôs ou ônibus da cidade. O Departamento de Estado atualizou o número de vistos revogados nos Estados Unidos desde o início do governo Trump. Em dezembro, o número era de 85 mil. Agora, em janeiro, já passa de 100 mil vistos. A medida faz parte do esforço do governo para restringir a entrada e permanência de imigrantes no país. Segundo o Departamento Americano de Estado, em um ano, mais de 100 mil vistos estrangeiros foram cancelados, mais do que o dobro de 2024, durante o governo de Joe Biden. A extensão recorde das revogações reflete a ampla repressão à imigração desde a volta de Trump à Casa Branca. Nesse período, o governo deportou um número sem precedentes de imigrantes, incluindo alguns com status válidos, e endureceu regras para a concessão de vistos. A maior parte das suspensões atinge turistas e viajantes de negócios que ultrapassaram o prazo permitido de permanência.
Dos 100 mil vistos revogados, cerca de 8 mil eram de estudantes internacionais e 2.500 de trabalhadores especializados que perderam seu status válido. Quase metade dos cancelamentos está ligada a violações legais, como dirigir sob efeito de álcool, agressões, drogas e furto. Segundo especialistas, em 2026, a administração Trump deve manter a campanha anti-imigração e as ações de deportação em massa. A Casa Branca alega que o objetivo é proteger o país de estrangeiros que representariam risco à segurança nacional. Como a gente tem visto esse aumento do discurso da segurança nacional do país, isso vai abrindo mais maneiras, vamos dizer assim, para o país justificar o que eles estão fazendo pela defesa da segurança nacional. Então, é de extrema importância que você cumpra o tempo e que você entenda que uma vez que você passou do tempo do seu I-94, sim, o seu visto pode ser revogado enquanto você ainda está no país, e se você sair, aquele visto não é mais válido. Então, pela nossa visão, né, aqui, a gente sabe que esses números só devem aumentar. A ONU pediu uma investigação independente sobre a morte da americana que foi baleada por um agente do ICE durante uma operação em Minneapolis na semana passada. O presidente Donald Trump defendeu a ação e disse que o agente agiu em legítima defesa, versão que é contestada por autoridades locais. Vários vídeos do momento do disparo estão sendo usados pelo governo federal para justificar a ação do ICE e também pelas autoridades de Minneapolis para criticar o abuso de violência. Segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU, o uso de força letal só pode ser permitido como último recurso quando há ameaça iminente à vida. A organização pediu uma investigação rápida, independente e também transparente. A morte de Renee provocou protestos em várias cidades do país, como Nova York, Los Angeles e Boston. Apesar disso, o governo norte-americano anunciou o envio de mais agentes federais para Minneapolis. O estado de Minnesota abriu um processo contra o governo Trump por causa das operações migratórias e também pedindo a saída dos oficiais da região. No próximo bloco, Trump diz que Estados Unidos seguem no caminho certo, derrotando a inflação, mas preços ainda pesam no orçamento das famílias. E ainda, líderes mundiais, incluindo o Brasil, emitem nota de apoio ao presidente do Fed após acusação criminal com suposta motivação política. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Os novos dados de inflação no território americano divulgados hoje mostram que os preços continuam subindo acima do esperado pelos economistas. Mesmo assim, houve uma leve melhora em relação ao ano passado, mas o custo de vida segue pesando no orçamento das famílias. Os novos dados do Índice de Preços ao Consumidor mostram que a inflação anual se manteve em 2,7% em dezembro, mas os preços voltaram a subir no mês, alta de 0,3%. Acima do esperado. O maior peso continua sendo a moradia. Os alimentos subiram 0,7% e a energia 0,3%. Outros itens como café, móveis, eletrodomésticos e brinquedos também registraram aumentos, muitos ligados às tarifas. Os economistas dizem que mesmo sem uma reaceleração, a pressão sobre os preços ainda é sentida por muitas famílias. Em Detroit, o presidente Trump afirmou que derrotou a inflação, que os preços estão caindo e disse que a economia do país está no caminho certo. No final deste mês, o Banco Central americano deve anunciar um possível corte de juros. Os principais bancos centrais do mundo divulgaram uma nota conjunta em defesa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A reação internacional veio depois de Powell afirmar que foi alvo de uma acusação criminal por motivação política. Para ele, a ação é uma manobra para pressioná-lo a aceitar as exigências do governo na política de juros do país. O comunicado global reúne líderes do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra e de outras 9 autoridades monetárias, incluindo o Banco Central do Brasil.
Brasil. O grupo afirma que a independência dos bancos centrais é algo fundamental para poder garantir estabilidade econômica, financeira e de preços à população. A investigação aberta pelo governo americano usa como justificativa a reforma da sede do Fed. Powell, porém, diz que o tema foi transformado em pretexto para aumentar a pressão sobre a instituição. Ele informou que as obras são necessárias no Fed e que o Congresso foi informado ao longo de todo o processo e que não há qualquer irregularidade. A gente fala agora da revolta popular no Irã. Os Estados Unidos cancelaram hoje todas as conversas com autoridades do país persa, enquanto o regime continuar matando os manifestantes nas ruas. A Casa Branca anunciou que está avaliando todas as possibilidades contra o regime dos ayatolás, incluindo a ação militar. A reportagem é do Matias Brotero. Donald Trump disse em um discurso que a ajuda aos iranianos está a caminho e sugeriu que os manifestantes, a quem chamou de patriotas, registrem os nomes dos autores dos abusos. Segundo o presidente americano, os assassinos e abusadores vão pagar um preço muito alto. Trump não detalhou, no entanto, como os Estados Unidos pretendem ajudar a população iraniana. O chefe de segurança do Irã acusou o líder americano e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de serem os principais assassinos do povo iraniano. Um dia após a Casa Branca sinalizar que ainda havia espaço para a diplomacia, Trump afirmou ter cancelado todas as reuniões com autoridades iranianas. Segundo a imprensa americana, no fim de semana, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, teria se reunido secretamente com o ex-príncipe herdeiro do Irã. Exilado nos Estados Unidos, Reza Pahlavi tenta se apresentar como uma opção de liderança de transição caso o regime do Ayatollah Ali Khamenei caia. No entanto, Trump ainda não falou se apoiaria ou não o nome dele. Nesta terça-feira, Washington emitiu um alerta urgente recomendando que todos os cidadãos norte-americanos deixem o Irã imediatamente. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Já no país persa, piora a repressão do governo aos manifestantes populares. O regime dos ayatolás programa fazer amanhã a primeira execução de um membro da revolta popular. Os detalhes com Vitor Larregina. Autoridades do Irã confirmaram que os protestos das últimas semanas já deixaram mais de 2.000 mortos. Um número que pode ser muito maior, já que a internet no país segue bloqueada há 5 dias. ONGs de direitos humanos afirmam que 1.847 mortos eram manifestantes, 9 deles com menos de 18 anos. O regime islâmico marcou para amanhã a primeira execução de um manifestante detido na onda de protestos. Efran Soltani, de 26 anos, foi preso em casa após comparecer a uma manifestação. Ativistas afirmam que os processos nunca avançaram tão rapidamente numa tentativa do regime de suprimir a revolta popular. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar horrorizado com a escalada da violência no Irã. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que irá propor rapidamente novas sanções econômicas contra o país persa. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que se o regime só se mantém no poder por meio da força, é porque ele chegou ao fim. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, FDA perde prazo para banir produtos que podem provocar câncer usados em tratamentos como Brazilian Blowout. Você vai ver também um flagrante de tirar o fôlego. Rajada de vento faz paraglider despencar 152 metros de altura direto no mar da Flórida. A FDA, a agência que regulamenta alimentos e medicamentos aqui nos Estados Unidos, perdeu o prazo para decidir sobre o banimento de produtos alisantes que podem provocar câncer. A medida pode atingir diretamente o famoso tratamento conhecido como Brazilian Blowout, muito popular aqui no território norte-americano. A proposta do FDA prevê proibir o uso de formaldeído e outras substâncias que liberam químico, como o metileno-glicol, em produtos de alisamento e escova progressiva. Isso atinge diretamente relaxantes, tratamentos de queratina e principalmente o Brazilian Blowout, um dos alisamentos mais famosos nos Estados Unidos e que leva o nome do Brasil.
O Brazilian Blowout foi criado nos Estados Unidos, mas vendido como uma técnica brasileira por causa da reputação do país em alisamentos duradouros. O tratamento se popularizou no final dos anos 2000, mas também se tornou um dos mais polêmicos por liberar formaldeído quando aquecido. O mesmo problema que marcou muitas progressivas no Brasil. O prazo para o FDA decidir sobre o banimento era dezembro de 2025, mas a agência perdeu a data e agora o futuro da regra é incerto. Mesmo assim, o órgão diz que a proposta continua sendo prioridade. Segundo a FDA, esses produtos estão ligados a problemas respiratórios, reações alérgicas e, a longo prazo, um maior risco de alguns tipos de câncer. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostrou que mulheres que usam alisantes químicos têm maior risco de câncer de útero. No Brasil, o tema ganha ainda mais peso, porque o país é um dos maiores mercados de alisantes do mundo. E muitos produtos rotulados como sem formol ainda podem liberar formaldeído quando aquecidos. A agência que regulamenta remédios e alimentos aqui nos Estados Unidos quer remover um dos alertas mais polêmicos das bulas de medicamentos para emagrecer, que é o aviso de possível risco de suicídio. Essa mudança inclui as populares canetas emagrecedoras. Segundo a agência, não há evidências de que esses remédios aumentem tendências ou pensamentos de morte. Os alertas de riscos suicidas devem ser retirados dos rótulos de medicamentos GLP-1 usados para perda de peso. Entre os remédios estão o Wegovy e o Saxenda, da Novo Nordisk, e o Zepbound, da Eli Lilly. A FDA analisou dados de 91 estudos clínicos envolvendo mais de 107 mil pacientes. Cerca de 60 mil usaram medicamentos GLP-1 e pouco mais de 47 mil receberam placebo. Os resultados não mostraram aumento no risco de pensamentos suicidas, nem de ansiedade, depressão ou psicose, quando comparados ao grupo que não usou os remédios. Esses medicamentos foram criados inicialmente para tratar diabetes tipo 2, mas ganharam popularidade depois de serem aprovados para tratar obesidade. Eles imitam o hormônio do intestino, que reduz o apetite e provoca saciedade. Apesar da decisão, especialistas alertam que o medicamento deve ser usado apenas com acompanhamento médico. Agora, olha só esse flagrante no condado de Palm Beach, na Flórida. Um paraglider despencou do ar cerca de 500 pés dentro do mar e sobreviveu. O equipamento perdeu o controle após uma rajada de vento forte que fez o piloto cair direto na água de uma altura equivalente a um prédio de 50 andares. A salva-vidas, Sarah, que estava de plantão na praia, percebeu o movimento e correu para o resgate junto com um colega. Ao chegar lá, ela viu que o piloto estava consciente, mas preso nas linhas do paraglider. Um mergulhador ajudou a libertar o homem debaixo da água, enquanto os salva-vidas o mantinham seguro acima da água. O piloto foi levado de volta à praia com cortes e escoriações, mas sem ferimentos graves. O capacete ajudou a proteger na queda. Os salva-vidas aproveitaram para reforçar um alerta. Quem pratica esportes aéreos ou náuticos deve se manter perto de postos de salvamentos, porque segundos fazem a diferença entre a vida e a morte. No próximo bloco, o fotógrafo brasileiro registra de casa na Flórida a ISS, a Estação Espacial Internacional, passando na frente da Lua. E ainda, clima de Copa do Mundo. Grandes potências do futebol internacional vão se encontrar nos Estados Unidos em uma série de amistosos, incluindo o Brasil. Um fotógrafo brasileiro registrou um momento raríssimo. A Estação Espacial Internacional passando bem na frente da Lua, diretamente da calçada da casa dele na Flórida. Esse vídeo que vocês estão vendo agora é um ponto, mostra esse ponto pequeno passando na frente da Lua. Mas a hora que a gente coloca em velocidade lenta e aproxima a imagem, é possível ver perfeitamente a Estação Espacial Internacional. Para conseguir esse registro, o fotógrafo brasileiro Jay Castro, de 58 anos, usou uma câmera profissional com lente de 600 mm.
parâmetros e um site que calcula o local exato onde a estação está passando. A ISS viaja a 28 mil km por hora e orbita a cerca de 400 km da Terra. O alinhamento perfeito entre a estação, a Lua e o ponto de observação permitiu essa imagem impressionante. Essa não foi a primeira vez que Jay fez algo assim. No ano passado, o brasileiro também registrou um foguete da SpaceX passando na frente do Sol. O que começou como um hobby, virou paixão e agora profissão. Ele tem credencial da NASA e segue registrando missões espaciais ao lado da esposa, Andrea. E olha, um novo relatório mostrou que desastres climáticos custaram mais de 100 bilhões de dólares aos Estados Unidos no ano passado. E esse total foi alcançado mesmo sem a passagem de um único furacão aqui pelo país. Segundo a organização Climate Central, os Estados Unidos registraram cerca de 115 bilhões de dólares em prejuízos por desastres climáticos em 2025. O levantamento mostra que 21 tempestades severas, entre elas tornados, chuvas intensas e granizo, causaram sozinhas mais de $1 bilhão cada. Mas o maior impacto veio do outro lado do país, os mega incêndios no sul da Califórnia, que responderam por mais da metade de todo o prejuízo do ano. Mesmo assim, o relatório aponta que 2025 foi o ano menos custoso desde 2019. Muito por causa de um fator raro: nenhum furacão atingiu o território americano. O documento também destaca que o banco de dados de desastres de $1 bilhão passou a ser mantido pela Climate Central depois que a administração Trump descontinuou o projeto. Antes, quem fazia esse monitoramento era a NOAA, a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera. Os pesquisadores alertam que, mesmo em um ano menos caro, a tendência de eventos extremos continua em alta e o impacto financeiro segue crescendo à medida que mais pessoas vivem em áreas de risco. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, com um pouquinho de chuva ao longo do dia. O mesmo cenário em Washington. Em Washington, mínima de 35, máxima de 53 graus Fahrenheit. A gente continua no nosso mapa aí. Atlanta, a gente tem chuva com um pouquinho de sol, meio tímido. Jacksonville, a mesma coisa, mínima de 53, máxima de 62 nessa região. Miami, o sol nem dá as caras por lá. Houston, mesmo cenário. Brownsville também, tempo encoberto, mínima de 53, máxima de 77. El Paso, sol um pouquinho ao longo do dia, aí meio tímido, mínima de 35. Phoenix e Los Angeles é a única região da nossa tabela que tem sol forte. Los Angeles, mínima de 58, máxima de 85. Salt Lake City, apenas ventania, mínima de 26, máxima de 48. E olha, a Rota 66, um dos símbolos mais icônicos dos Estados Unidos, está celebrando 100 anos. E para marcar essa data, um grupo de apaixonados por carros clássicos pegou a estrada no Novo México rumo ao Chicago e chamou a atenção. Kate Finklinger passou mais de um ano restaurando este Buick de 1934 para participar da caravana do centenário da Rota 66. This took about a little over 1 year to build this car and test it so that we could be here today. 10 carros históricos e clássicos decidiram fazer esse percurso rumo a Chicago para participar do Detroit Auto Show e marcar o aniversário de 100 anos da estrada. A viagem foi organizada pelo America's Automotive Trust, que quis celebrar a Mother Road e manter viva a paixão pelos clássicos. O objetivo é reunir entusiastas e celebrar a paixão por dirigir, e não há estrada melhor para fazer isso do que a Rota 66, disse Jack. Para muitos, como Jason Wynn, esta foi a primeira vez na Rota 66, uma experiência que ele descreve como um ponto de encontro cultural. Route 66, the Mother Road, is almost like our Mecca, right? It represents all the things we love. Ao longo do caminho, a caravana passou por marcos icônicos, como o Hotel El Rancho e o Museu da Rota 66 em Santa Rosa, e o Blue Swallow Motel, famoso por seus neons e garagens preservadas. E em cada parada, o público recebeu os motoristas com entusiasmo. The people are so excited and welcoming to see us driving Route 66. A esperança deles é que mais americanos se inspirem a pegar a estrada e redescobrir a magia da Rota 66.
Os Estados Unidos entraram de vez no clima de Copa do Mundo. Em março, grandes potências do futebol internacional vão se encontrar em solo americano em uma série de amistosos. E o Brasil está entre os destaques com 2 jogos de peso contra a França e a Croácia. A Copa do Mundo vem aí. Mas antes, em março, o Road to 26 vai reunir 4 seleções de peso em jogos que prometem parar os Estados Unidos. Serão 4 amistosos internacionais, com Brasil, França, Croácia e Colômbia. A Copa vindo para os Estados Unidos, possivelmente até 2028, uma Copa América voltando para cá. A ideia foi criar o Road to 26 com jogos preparatórios a essas grandes competições, focados em seleções e não em clubes. As cidades de Orlando, Boston e Washington DC vão ser os 3 grandes palcos dos jogaços. A seleção brasileira entra em campo 2 vezes. No dia 26 de março, o desafio é contra a França, em Massachusetts. E no dia 31, o Brasil enfrenta a Croácia, em Orlando. Acho que receber essas grandes seleções aqui antes vai ser uma boa... Ter todo um buzz criado, né? Então vai ser usado como um teste até para preparação e operação da própria FIFA nos jogos. Nós estamos jogando, por exemplo, em Boston, no estádio de Copa do Mundo. Então acho que é claro que é um warm-up interessante, você já começa a aquecer, né, o mercado e, claro, esperamos que os estados estejam cheios como foram no passado e não temos dúvida que será o caso. O Road to 26 é mais do que uma série de amistosos. É um ensaio geral para a Copa do Mundo de 2026 e também uma prova de que os Estados Unidos já se consolidaram como o palco central do futebol internacional. Para os brasileiros que vivem aqui, é a chance de ver a seleção de perto, em jogos com clima e emoção de Mundial. É isso aí, o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!